Saudações, amigos. É um prazer estar com vocês de novo, né? Sobretudo para estudar a nossa doutrina espírita. Cumprimento também as pessoas que agora estão nos vendo pela Rede Boa Nova, nos ouvindo pela Rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, né? Bem, o tema da nossa palestra de hoje é um tema extraído do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar do capítulo 12 da perfeição moral, são as questões 893 a 919. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de virtudes, vícios, paixões, vamos falar também um pouquinho de egoísmo, né? Um capítulo bastante interessante. Vamos lá. Vamos começando então com a questão 893, quando Kardec pergunta para os espíritos da seguinte maneira: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Ao que os espíritos respondem então para Kardec assim: todas as virtudes elas têm o seu mérito, porque todas são indícios de um caminho trilhado no bem, não é? Há virtude sempre que há resistência voluntária às más tendências. E os espíritos complementam aí ainda isto aqui. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória de todas as virtudes é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então nós entendemos na questão 893 a respeito da fraternidade, do amor, da caridade, da importância de tudo isto, né? E entendemos então como o egoísmo, a vaidade, o orgulho são antagônicos à questão das virtudes do ser humano, de tudo aquilo que nós temos que encontrar, não é? Muito bem. Virtude, então, seria tudo aquilo que nos leva ao interesse do bem-estar do nosso semelhante, do nosso próximo. Nós podemos traduzir a virtude através da fraternidade, podemos traduzir a virtude através do amor ao nosso semelhante, através da cordialidade, da urbanidade, da amizade. Tudo isso seriam sinônimos de virtude. Em contrapartida, qualquer sentimento de egocentrismo, o que é o egocentrismo? Aquilo que a pessoa só pensa em si mesmo, né? Que faça com que nós enxerguemos, então, o mundo somente com vistas às nossas necessidades. Muitas vezes, em antagonismo com o interesse das outras pessoas, com o interesse do mundo, das coisas. Tudo isso, todo sentimento que traz no fundo esse antagonismo, muitas vezes então se torna um vício. Tem características de um vício, são os vícios que nós trazemos na nossa alma. E é isso que nós temos que combater. E é a importância do tema da noite de hoje, né? Diz Paulo de Tarso, na Epístola dos Romanos, né? Paulo de Tarso, ele tinha umas tiradas muito boas, né? Para quem gosta de estudar, né? Paulo de Tarso, eu adoro. Ele dizia assim: porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse sim eu faço, não é? Paulo de Tarso estava falando um pouquinho de nós, seres humanos, né? A verdade é que todos nós nos constituímos, então, em criaturas que nós estamos na esteira do tempo, milenarmente aqui, estamos lutando rumo ao nosso progresso, à nossa evolução. A cada vida e a cada nova experiência, nós vamos compreendendo um pouquinho mais o que representa, então, a criação divina, o que Deus espera das suas criaturas, né? Então, mas infelizmente, nós também estamos milenarmente comprometidos com uma certa rebeldia, poderíamos dizer assim, né? Porque a grande maioria das pessoas sente uma dificuldade muito grande em pautar ações em valores de virtude, de ser discernimento, de ser 100% virtuosa, né? De ser 100% certa.
E por que isto? Por que isso acontece? Estamos no mundo de provas e expiações, né? Lógico, compatível com o nosso grau evolutivo. Muito bem, né? Mas o fato é que todos nós temos a vocação para o bem. Todos nós somos filhos de Deus. Aliás, Jesus já nos falava: vós sois deuses em potencial. Ou seja, todos nós temos essa tendência, não é? Não diria uma tendência, mas temos um destino ao progresso, não há como fugir disso. Fomos criados para progredir. Progredimos. Podemos não nos lembrar do que fizemos no passado, nas nossas vidas pregressas, mas já vivemos muitas vezes, né? Não tem lucro nenhum em a gente fazer uma regressão e olhar aquilo que fomos, o que fizemos, porque não fomos melhores do que somos hoje, se ainda não somos perfeitos. Isso é sinal que ainda temos muita coisa por aprender, né? Mas estamos então nessa luta. Mas infelizmente ainda o ser humano se envolve muito com o mal, que se exprime nas paixões, nos vícios, na agressividade, na violência, na irresponsabilidade. É isso que a gente enxerga no nosso mundo, no mundo de provas e expiações, compatível com o nosso grau. E o fato da sociedade, de nós seres humanos, convivemos ainda tão tranquilamente com a miséria, com a dor, com a fome, com a dificuldade que nós vemos que está em todos os lugares, né? Com a solidão, quantos que sofrem da solidão, não é? Com a amargura que muitas vezes habitam as favelas, a dor que existem nos países onde existe a fome, as prisões, hospitais, os asilos, né? E cada um, muitas vezes, as pessoas parece que se afastam, né, dessas situações. Não querem saber, ou não olham, né? Cada um preocupado apenas com as suas necessidades, no cada um por si e Deus por todos. Não é isso que acontece? Infelizmente é isto, não é? Tudo isso nos revela a distância que nós, seres humanos, ainda estamos da bondade que todos nós temos que desenvolver, estacionados de certa forma na indiferença pelas necessidades alheias. É duro, o assunto é duro. Mas felizmente para nós, Paulo de Tarso, ele sempre deixa uma saída, né? Ele já dizia assim, olha: Deus não leva em conta os nossos tempos de ignorância, né? Em outras oportunidades, Paulo de Tarso também disse assim: muito se pedirá àquele que muito recebeu. E com isso nós entendemos então que à medida que nós compreendemos essas realidades maiores da vida, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, qual o objetivo de tudo isso, à medida que nós já integramos esses conhecimentos, maiores serão as contas que nós teremos que prestar em função disto. Na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos assim: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem para ele assim: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmos. Então nós temos que nos conhecer, né? Saber o que não vai bem dentro de nós, o que ainda nós temos que vencer. O fato é que ninguém é perfeito, né? Todos nós temos os nossos desafios. Trazemos na nossa encarnação, todos nós, quando partimos do mundo espiritual, nós saímos com uma programação, com uma série de coisas que nós temos que resolver, coisas que talvez no passado não resolvemos ainda muito bem, aprendizados que temos que fazer em determinadas coisas, situações que temos que vencer. E nessa nossa jornada evolutiva, poderíamos dizer, todos nós somos avaliados pela providência divina de acordo com as possibilidades que nós já possuímos, né? Como nós falamos, naquilo que nós já sabemos,
naquilo que nós já sentimos, né? Da maneira como nós nos vemos, como nós nos enxergamos, mas também na maneira como nós enxergamos o mundo que está à nossa volta. Né? É assim que nós vamos ser avaliados. Será que você já tinha noção de tudo isso? E essas leis espirituais que a gente estuda aqui no Livro dos Espíritos e que regem a vida, elas são tão sábias. E elas se adaptam, né? São sábias, são justas, mas se adaptam às criaturas. Que interessante. Como que poderia uma lei se adaptar à criatura, né? Porque leva em conta a nossa individualidade, a nossa condição no momento que nós estamos. Eu vou explicar para vocês. Jean Piaget, ele foi um psicólogo famoso, eminente, pedagogo, importante, né? E ele foi responsável por aquela teoria que dizia assim, que o desenvolvimento das crianças propicia o seu aprendizado. Olha, parece que é uma coisa tão simples que hoje nós já compreendemos, né? Mas o desenvolvimento das crianças propicia o aprendizado, né? Mas Jean Piaget também dizia, elas são diferentes entre si, né? E que cada um tem o seu jeito de crescer, tem o seu jeito de aprender e de também se realizar como indivíduo. E que nós podemos ajudá-las nisso. Então, ele viveu há muito tempo, ele observou isso, que cada criança, então, tem características diferentes e nós podemos ajudá-las a se desenvolver, né? Então, toda a pedagogia que existe hoje, uma boa parte da pedagogia foi baseada nos ensinos de Piaget, né? Por isso que na infância, então, nós procuramos ensinar os nossos filhos. Por quê? Porque ali ele tem muita facilidade de aprender naquele momento. Tem até um ditado que diz, né? Famoso, que é de pequeno que se desentorta o pepino, não é? Então, por esse motivo, então, nós entendemos a importância da escola na infância, que ela tem, então, na vida, então, dos nossos filhos. Porque quando chega a fase adulta do indivíduo, nós não temos a mesma condição de aprendizado. É difícil, a pessoa não consegue aprender as mesmas coisas na fase adulta que aprendia, assimilava na fase infantil. Olha que coisa, né? Mas cada criatura é um universo de possibilidades, né? E é importante que cada criatura possa desenvolver todas as suas potencialidades sem qualquer imposição, né? Que ela possa, então, evoluir. No nosso passado, se impunham muitas coisas para as pessoas, né? Então, se impunham casamentos, não é? Se impunham profissões, o indivíduo não tinha como, ele tinha que ser aquilo, né? Não tinha como. E num passado mais distante, então, quantas outras coisas se impunham? A escravidão, né? Quanta coisa era imposta para as pessoas. E hoje, na nossa fase atual da sociedade, nós já estamos aprendendo a respeitar um pouco mais os anseios, os sentimentos e os desejos individuais de cada pessoa. Isso é um avanço da sociedade atual. Mas se hoje nós já encontramos métodos pedagógicos, então, que levam em conta que cada criatura percebe e assimila as coisas, o seu aprendizado à sua maneira, não é? Nós não nos esqueçamos, então, que a reencarnação sempre se utilizou desse método. Olha que coisa, não é? Porque através das múltiplas existências, então, por onde a alma percorre os seus caminhos, nós vamos aprendendo a cada momento um pouco mais e exatamente aquilo que nós precisamos naquele momento. Na nossa reencarnação, nós encontramos uma série de influências diversas que compõem o nosso cenário reencarnatório, não é? É verdade, nós estamos vindo com uma bagagem do passado, que compõe, de certa maneira, o nosso caráter, aquilo que eu trago do meu passado, né? Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivenciei. Por isso que ninguém é igual, um não é igual ao outro. Porque eu já tive experiências no passado, eu vivi cenários,
experiências, situações diferentes. Mas também nessa vida eu encontro cenários diversificados, não é? Heranças, então as heranças reencarnatórias nós recebemos, mas recebemos experiências emocionais, experiências mentais, nós encontramos ambientes sociais diferentes. São todas situações que influenciam o aprendizado do indivíduo. O indivíduo ele pode ter estrutura sexual diferente, pode nascer homem, o espírito pode reencarnar homem, mulher, não é? Não pode ser? Ele pode ter motivações diversas naquela encarnação, como vocações, ele pode ter uma vocação diferente naquela existência, né? Uma vocação para a arte, para a música. Ele pode ter tendências diferentes, ele pode vir numa determinada vida com uma tendência diferente. Olha que coisa. Pode ter interesses, mas também pode ter um grau de raciocínio diferente de uma vida a outra, grau de discernimento. Olha quanta coisa pode variar dentro de uma nova experimentação, dentro de uma nova existência. E tudo isso vai mudar a maneira do indivíduo aprender e enxergar as coisas. E é por isso que relativo, então, e não generalizado, deve ser o nosso modo de nós vermos as pessoas e de nós vermos as coisas. Porque o próprio direito penal, o nosso direito, ele classifica os crimes, né, dentro dos padrões intencional ou doloso. Então, existia intenção ou não existia intenção? Uma situação é uma coisa, outra situação é diferente, não é? Ou passional ou um crime ocasional. Então, o direito já interpreta de forma diferente. Se com a nossa compreensão, que é tão imperfeita a respeito das leis e das coisas, nós já fazemos uma certa... já entendemos essas situações de forma diferente, através da justiça humana, que é tão imperfeita, né? A justiça divina, que é muito mais perfeita, né? Que é perfeita totalmente, né? Abrangente, ela é eterna, ela sempre leva em conta, então, tudo isto. E onde nós queremos chegar? Como nós podemos educar ou avaliar genericamente, usando o mesmo critério, crianças que, por exemplo, receberam educação cheia de amor, cheia de carinho, cheia de energia, cheia de vida, aprendendo a questionar, a criar, a ter curiosidade, né? Admiração pela natureza, pelas coisas boas. Enquanto outra, por exemplo, vivenciaram discussões, agressões, vícios, comportamentos inadequados, muitas vezes, né? Sem, às vezes, em outras situações, sem uma visão saudável de Deus, né? Às vezes tinham uma visão temerosa do Criador, né? Distorcida, aquela crença de um Criador ameaçador, temperamental. Olha, você sofre por causa disso. Bem, em sua sabedoria, então, Deus nos programou, todos nós simples, todos nós nascemos simples, né, no início, para que nós nos desenvolvêssemos de forma gradativa, então. A cada vida e a cada momento nós vamos nos desenvolvendo, vamos nos transformando. Hoje eu sou diferente do que eu fui ontem. Hoje eu penso muito diferente do que eu pensava há 10 anos, há 20. Hoje eu sou muito diferente do que eu era na minha encarnação passada. Por quê? Eu vivi outras coisas, eu aprendi a enxergar coisas de forma diferente, não é? Mas todos nós fomos no início criados simples, não é? E através do nosso desenvolvimento nós vamos atingir, todos nós, as nossas plenitudes um dia. Mas é importante que todos nós sigamos a programação da natureza dentro desse progresso que foi estabelecido através das leis universais que nós colocamos, que estão aqui, não é? Que o Livro dos Espíritos nos fala tanto, né? Para que nós possamos nos integrar como seres espirituais. Nesse processo, algumas pessoas podem estar um pouco mais adiantadas do que outras nesse processo de aprendizado, né?
enquanto outros podem estar um pouquinho mais atrasados em compreensão de certas coisas. Mas cada criatura tem suas características próprias, tem o seu nível de aprendizado, vivenciou as suas experiências, né? Nós temos que compreender que todos nós passamos por fases de egoísmo, de orgulho, até que nós consigamos atingir todas as virtudes da alma. Faz parte do processo da evolução do ser humano, não é? E nós não temos que nos sentir, por exemplo, achar que nós vamos ser censurados, porque às vezes ainda estamos nessas fases primitivas aí, né? Poderíamos dizer assim. Porque esses defeitos e as inferioridades, elas talvez possam estar representando a nossa passagem por esses ciclos de aprendizado, nessas situações, né? Onde todas as criaturas têm que estagiar no seu aprendizado. E esses ciclos de aprendizado não foram criados por nós, né? Mas pelos desígnios de Deus, que regem a natureza como um todo. Faz parte da evolução. Assim, gente, coisas inadequadas que nós vemos nas outras pessoas podem ser naturais delas, né? Pode ser que é natural do indivíduo. Ou mesmo, pode ser do tempo dela de ignorância ainda de tantas coisas. Ela não compreende ainda tantas coisas, não é? E representa características próprias do estágio evolutivo que aquele indivíduo está, do nível de compreensão que ele está ainda, né? Por onde nós talvez já transitamos no nosso passado, não é? Já passamos por isso. O fato é que nós não somos responsáveis por aquilo que nós não sabemos ainda, né? Nós não podemos sofrer um castigo por atos ou atitudes que nós ignoramos, né? E essa ideia de punição, que todo mundo tem, né? Essa punição alienatória, né? É fruto da nossa, muitas vezes, da nossa incapacidade, da compreensão de como funciona a bondade de Deus. Deus é bondade pura, né? Porque aquilo que nós chamamos de sofrimento, que o indivíduo sofre, é simplesmente o resultado da nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas de uma forma correta, não é? É a lei de causa e efeito. Não é Deus que nos pune. Porque nessa vida não existe nem prêmios, nem castigos, mas só existe a consequência dos nossos atos. Isso sim existe. É tudo uma questão de educação. É isso. Por isso que nós falamos tanto na educação, né? Como fazer? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E o que ele queria dizer? A partir do momento que nós estudamos tudo aquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho, né? Através das suas máximas, e o Espiritismo então vem agora, através das obras aqui de Kardec, tão profundas, mas também tão atuais, vem nos mostrar, vem nos ensinar, vem esclarecer tantas coisas que o Mestre colocou. Mas à medida que nós estudamos então Jesus, nós podemos entender todos esses seus ensinamentos, né? Trabalhar as nossas deficiências e nos tornarmos pessoas melhores. É esse que é o grande objetivo, não é? Cumprir os nossos deveres de cristãos, não é? Nesse sentido, o maior mandamento de todos, aquele que Jesus nos ensinou, ele é capaz de nos fornecer uma ferramenta valiosíssima, que é o amor. Mas é fácil, né? Como é que é o amor? Eu faço assim, eu já estou amando? Como? Um ser tão bruto como eu, tão imperfeito, eu aprendo a amar do dia para a noite. Como um ser imperfeito vira Madre Teresa de Calcutá? Não, não é assim. Não pode ser assim, né? Mas ele vai fazer com que nós consigamos aos poucos desenvolver atitudes sábias, né? Por exemplo, nós vamos começar a desenvolver a cordialidade, né? Aprendendo a tratar o nosso semelhante então com urbanidade,
entendendo os direitos do nosso semelhante, né? O respeito, o carinho, a solidariedade, sentindo participar, então, das dores do nosso semelhante, né? Participando com ele, porque todos nós sofremos, faz parte da vida, né? Vamos também desenvolver a cooperação. Olha como é importante a cooperação, né? Onde nós vamos aprender a trabalhar, não só para nós, mas vamos aprender a trabalhar para o bem comum, né? Quando nós passarmos a viver a desenvolver, então, essas 3 características, nós vamos estar desenvolvendo o amor, nós vamos estar aprendendo a vivenciar o amor, porque nós vamos estar conquistando, pouco a pouco, através dessas potencialidades, o amor. E tudo isso vai nos encaminhar para um objetivo muito maior, que é alcançar a felicidade. Né? Não naquele sentido vulgar, na satisfação completa de todos os meus desejos materiais, das minhas necessidades, aquele prazer fugaz, né? Porque tudo isso é efêmero, isso passa, a nossa vida é muito breve, tudo isso é ilusório, não fica, né? As pessoas frequentemente confundem a felicidade com a satisfação carnal, né? Por exemplo, na satisfação dos seus desejos, ou seja, nos exercícios do poder, nos anseios sensuais, na riqueza, na busca do prestígio, da posição social, no acúmulo de riqueza, né? Tudo isso é transitório, dura pouco, atrai a inveja, atrai o ódio, né? Não é isso que traz a felicidade. A verdadeira felicidade é um estado íntimo que é decorrente do grau de aperfeiçoamento conquistado pelo Espírito. É só assim que nós vamos conseguir atingir a verdadeira felicidade. É aquela paz interior que traz a tranquilidade. Isso o indivíduo só vai conseguir alcançar através do esforço pessoal, vencendo as suas fraquezas. São felizes os espíritos elevados. Por que eles são felizes? Porque eles conseguiram se libertar, então, do egoísmo, do personalismo, que restringiam a possibilidade de expansão deles antes. É por isso que eles são felizes, né? E dessa forma, então, tristezas, a gente ouve tanta gente reclamar de tristeza, né? Ah, estou triste. Tristeza, depressão, angústia, inquietude vaga, uma quantidade de males indefinidos que as pessoas ultrapassam, são muitas vezes o apelo do próprio espírito do indivíduo, pedindo com que ele possa expandir os seus potenciais de ação dentro do caminho do bem e do amor. O espírito dele precisa disto, não é? Para alcançar a felicidade, então, nós não precisamos, como aquela novela das 8, né? O camarada vivia na rua lá, não, ele virou da Índia, né? Então ele saía, não precisa fazer aquilo, não. Não precisa passar fome no deserto, né? Não precisa passar frio numa geleira, não precisa deixar de comer carne. Não é isso que vai tornar o indivíduo. Não precisa mudar o estilo de vida exterior, né? Nem mudar de emprego. Não é isso que é a resposta, né? Porque o problema não é um problema exterior, é um problema interior, é uma questão da nossa atitude mental, como nós vivemos, como nós encaramos as coisas. É preciso que nós transformemos a nossa mente por dentro, o nosso tipo de pensamento, o nosso tipo de sentimento, né? Mas vamos voltar lá na página evangélica, né? Que nós andamos muito, né? Bom, não nos esqueçamos que à medida que a nossa consciência ela se expande, e maior é a nossa lucidez a respeito de todas essas coisas, né? Maior serão também os nossos compromissos diante da existência. Porque agora nós sabemos, né? E é por isso que Jesus disse assim: se fosseis cegos, não teríeis pecado.
Mas agora dizei que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. E é por isso, então, que todos nós temos que avaliar realmente os tesouros da alma que nós já possuímos, não é? Porque são eles que vão nos obrigar a prestar maiores ou menores contas, né, perante a nossa vida maior. Aos espíritas, muito será pedido, porque aos espíritas muito foi dado, né? Nós recebemos muito esclarecimento, mas temos certeza, se nós fizermos a nossa parte, se aproveitarmos realmente essa oportunidade, muito também nos será dado. É isso. É um tema bastante fantástico esse, bastante atual para o que nós vivemos agora, né? Então é chegado o momento das perguntas. Aquele irmão, companheiro, que se sentia à vontade em fazer uma pergunta ou mesmo colocar uma colocação aí, se sinta à vontade. Nosso companheiro aqui na frente levará o microfone até vocês. Boa noite. Boa. Foi comentado a respeito de Piaget e das fases de desenvolvimento da criança. Piaget ele trazia uma estrutura fixa de fases. E o que pensar das crianças que acabam pulando uma fase ou outra desse desenvolvimento? E outra pergunta também relacionada a Piaget. Seria correto afirmar que as diferentes fases da evolução através da reencarnação poderiam estar coligadas com as fases de desenvolvimento de Piaget? Sim. Piaget naquela época, acho que Piaget não falava a respeito de reencarnação, não é? Talvez se Piaget soubesse a respeito da reencarnação, ele teria a resposta. Por que a criança é tão diferente, né? Por que ele é tão diferente um do outro, né? Por quê? Porque ele traz um espírito que já vem com experiências do passado, né? Acho que era Beethoven, né? Com 4 anos tocava já, né? Compunha e tocava. Da onde vem isso? Dessa encarnação? Lógico que não. Do passado, da sua vida anterior, né? Então, mas Piaget ele era um grande observador. Observando, ele percebia que cada uma tinha uma característica, tinha uma capacidade de assimilação, de aprendizado. Hoje a gente facilmente compreende isto, né? A gente observa. E agora, entendendo através do processo da reencarnação, para nós fica mais fácil, não é? Lógico que aquele espírito que no passado teve um maior nível de aculturamento, ele tem mais facilidade. Mas, assim como nós falamos também, que faz parte também dessa nova reencarnação, pode acontecer daquele espírito não vir com o mesmo nível de discernimento, pode representar para ele nessa existência, ele tenha que vir numa condição que ele vai ter que desenvolver outras características que, se ele tivesse talvez aquela intelectualidade, ele não desenvolveria. Então, a condição da reencarnação, ela traz todo um cenário necessário para o espírito naquele momento. A nossa genética espiritual é muito interessante, ela traz realmente a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos. Nós desenvolvemos e encontramos na nossa vida exatamente aquilo que nós precisamos neste momento, exatamente nesse momento, não é? O que eu poderia te dizer é isto. Podemos pular, você falou de pular de fase, falou das crianças, né? Então vamos trazer agora para a questão do espírito. Nós podemos pular de fase na nossa evolução espiritual? É difícil, né? É muito complicado, porque esse nosso processo de aprendizado, ele é lento e gradativo. Olha quantas encarnações nós estamos fazendo, estamos aqui, né? Para quem leu o livro, alguns de vocês devem ter lido o livro Há 2000 anos, né? Conta a saga lá do Públio Lentulus, que é o nosso Emmanuel, e mostra esse espírito maravilhoso, na sua reencarnação lá em Roma, como esse espírito, como ele vem evoluindo, mas mostra também as encarnações. Então ele tem lá 50 anos depois, né?
onde ele agora reencarna depois como um escravo, e primeiro como senador, depois reencarna como escravo. E agora a gente vê depois como Emmanuel, né? Um espírito que já numa condição totalmente diferenciada. Então, existe um tempo realmente de trabalho que todos nós temos que fazer, né? Porque a evolução é uma busca que todos nós temos que ter, né? Então nós temos que buscar isso, não há como saltar. A evolução não dá saltos, ela é gradativa. Mas lógico, quando existe o nosso empenho, a nossa vontade em trilhar um caminho, lógico que ele é mais rápido. Ao contrário, aquele indivíduo que não quer, às vezes, muitas vezes, os espíritos podem se demorar muito tempo num estágio evolutivo, porque ficam renitentes no erro e no mal, não é? Edgar Armon, no livro Exilados de Capela, ele nos falava lá dos espíritos advindos de Capela. Eram espíritos que não puderam acompanhar o crescimento do planeta deles, que mudou, né, lá de mundo de provas e expiações para regeneração na época deles, porque eles estavam muito atrasados. Então vieram reencarnar aqui no nosso planeta. E a maior parte desses espíritos sofreram muito, porque imagina, né? Vieram reencarnar num planeta atrasado, né? E a maioria voltou, conseguiu voltar para lá depois. Mas dizem que ainda existem alguns renitentes no erro e no mal que ainda continuam aqui entre a gente, daqueles lá. Olha que coisa. Então, é tudo uma questão de decisão, né? Pessoal, né? Não tem o indivíduo mais cabeça dura que o outro? Tem aquele que é muito cabeça dura, né? Assim também acontece com o espírito. Mas olha, todos nós temos uma destinação. Não há como fugir disso. Todos nós temos que progredir e iremos progredir. A lei do progresso, ela é inerente à vida humana, né? Então não há como fugir. Todos os espíritos que reencarnam no nosso planeta estão num processo de evolução. Já reencarnamos muitas vezes, reencarnaremos muitas outras. E a cada vida nós vamos aprendendo um pouco mais. Para evitar a dor e o sofrimento, é melhor com que nós pensemos um pouco mais nas nossas escolhas. Procuremos, então, antecipar o aprendizado que nós precisamos fazer, sobretudo no amor, na fraternidade, porque é isso que torna, muitas vezes, a necessidade do espírito ter que reencarnar. Existem espíritos que passaram pela Terra e que, em função do seu grau de aproveitamento que tiveram na sua encarnação, se desenvolveram de tal forma e compreenderam tão bem a lição que, de volta ao mundo espiritual, não precisam mais tão rapidamente retornar, não é? E que vivem lá nas esferas mais elevadas, continuando o seu trabalho, o seu aprendizado. A reencarnação é para aqueles que estão precisando aprender alguma coisa ainda, porque nós estamos vindo aqui para quê? Para colocar em prática alguma coisa que nós aprendemos, depurar alguma coisa que nós precisamos e voltamos para lá, vamos fazer aquela prestação de conta do que fizemos ou não, de como que foi o nosso aproveitamento, mas o objetivo é o nosso aprendizado, sem dúvida nenhuma, né? É isso. Ok. Em virtude da disciplina que a casa tem com relação ao horário, nós não temos mais tempo para pergunta. Porém, nosso companheiro vai permanecer alguns minutos mais aqui no final da palestra, e aquele que tiver alguma dúvida pode vir até ele. Suas considerações, por favor. Não, obrigado a todos. O tema eu acho que é bastante envolvente. Sugestão: leiam, estudem o Livro dos Espíritos. Realmente ele é bem profundo, vale a pena. Eu acho que a obra espírita ela é fantástica. A gente pode refletir muito a respeito dos estudos que essas obras nos trazem e nos ajudam muito, tá? Muito obrigado.